Dando sequência à série de reflexões sobre o ano de 2020, hoje nós vamos conversar com o professor Edmilson Aparecido, que foi candidato a prefeito pelo PSOL aqui na cidade de Maringá. Além de tudo, o Edmilson é também presidente do CESDUEM, aliás, da CESDUEM, né? A ideia dessas nossas reflexões sobre esse ano de 2020, esse ano conturbado, é aquela de documentar as impressões que as pessoas, né, que os sujeitos, que as personalidades de nossa cidade, do estado e também a nível também internacional e Brasil, tiveram de todas as ações que nortearam esse ano que foi marcado pela pandemia de Covid-19. Estou aguardando aqui a entrada do professor Edmilson Aparecido, porque ele vai nos trazer uma impressão importante, humanista e muito ligado também à educação, que é um dos nossos pilares da nossa sociedade, né? E sendo um dos pilares da nossa sociedade, passou também e passará também por importantes transformações. Bom dia, professor Edmilson. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes que o senhor queira colaborar com a gente aqui para trazer as impressões sobre esse ano, que não é de todo perdido, né? Nós vamos aprendemos muitas coisas sobre humanidade, além de tudo, né? Professor Edmilson, por favor, vamos começar com as suas considerações sobre tudo aquilo que o senhor observou nesse ano, que foi inclusive um ano político. Primeiro, agradecer e parabenizar vocês por essa série de entrevistas. Acho extremamente importante, no próximo do encerramento do ano, vocês estarem disponibilizando espaço para que pessoas com opiniões e perspectivas diferentes possam estar expressando as suas impressões sobre o ano de 2020. Foi um ano de muita luta, um ano em que a gente conviveu com uma doença grave e que nós, infelizmente, vimos muitas pessoas, e principalmente políticos, que desdenharam dos cuidados da vida humana, e isso nos preocupou demais, porque isso mostra que políticos precisam ser pessoas que, em primeiro lugar, se preocupam com a vida, né? E que não façam, não neguem a ciência como foi negado. Então, é um ano de muita dificuldade em que o grande capital usou muito da pandemia para atacar os direitos da classe trabalhadora, para piorar ainda mais as condições de trabalho e de vida das pessoas, e a gente tem muito que aprender com esse ano e muito para refletir. Professor, quando a gente fala da pandemia, dessa nova doença, da necessidade de uma vacina, a gente percebe também, né, a necessidade de uma outra vacina que o brasileiro está precisando bastante, né, que é uma vacina cultural, que é ligada à educação, né, uma vacina para a estupidez, né, enquanto outros países como a Argentina, vários países da América Latina, inclusive a Costa Rica e o Chile, que está sempre à vanguarda de tudo, já estão vacinando, e nós estamos aqui esperando ainda por essa vacina. Mas vamos voltar um pouco lá no início desse ano aí, que foi um ano marcado também, né, pela não realização de um ano letivo em seus vários níveis, né, desde da escola elementar até as universidades. E isso aí vai refletir muito no futuro, né? É um ano perdido. Sim, foi uma discussão muito grande no meio acadêmico sobre como fazer, né, as atividades de ensino em um ano de pandemia. E eu acredito que fomos para o pior caminho, que foi o caminho do ensino à distância, que foi o caminho do fingir ensinar, né? Infelizmente, eu tenho que concordar que é um ano perdido, porque
tanto o ensino privado quanto o público foi pelo caminho do ensino remoto e trouxe grandes prejuízos para toda a comunidade. Tá? Então, a gente vê pais e mães que sofreram muito em dar o mínimo de condições para os seus filhos poderem acompanhar um ensino que foi de péssima qualidade e que trouxe muitos problemas para os estudantes e para os professores e professoras. Tá? A gente tem uma transferência do ambiente acadêmico, de trabalho, para dentro de casa, com sérios agravantes, porque muitos professores, principalmente as professoras, que têm, infelizmente ainda, em um país onde o patriarcado, né, é tão forte, a responsabilidade, as mulheres com responsabilidade dos cuidados domésticos, principalmente das crianças, tiveram um outro grande desafio, que é conseguir trabalhar em casa. Então, isso foi extremamente prejudicial. A universidade teve uma discussão muito forte sobre adotar ou não o ensino remoto. No primeiro momento não foi adotado, a gente recebeu muitas críticas, mas mesmo assim, depois de um tempo, depois de 2 meses, se retomou e a discussão e foi aprovado o tal do ERE, Ensino Remoto Emergencial. E se mostrou um grande fracasso, porque houve um grande número de abandono de estudantes, então não se alcançou, se abandonou muita gente, e nós temos um grande problema também, que se abandonou as pesquisas. Eu não sei se você se lembra que antes da retomada das aulas, havia sendo realizado muitas pesquisas, muito trabalho sobre a pandemia. Né? Nós temos o trabalho do pessoal do Departamento de Informática, por exemplo, que se propunha através dos raios-x, fazerem o diagnóstico do coronavírus. Né? Tínhamos trabalho do Departamento de Psicologia, ajudando tanto família quanto os profissionais da saúde, e isso acaba ficando num segundo plano quando eu tenho que retomar as atividades em um ambiente desconhecido, novo. E o que acabou acontecendo a gente retornou para as atividades de ensino de uma forma remota, e isso prejudicou muito a qualidade do ensino e prejudicou também a continuidade das atividades que eram, naquele momento, mais essenciais. Sabe, Carlos, eu vou te dar um testemunho aqui. A impressão que se dá é que nós, professores, seja de qual nível, nós estamos comparados aos músicos do Titanic. O barco afundando e a gente tendo que fingir que não está acontecendo nada e continuar nossas atividades. Né? Então, é lamentável. Né? Maringá bateu, né, mais de 300 mortes. E a gente tem que ficar, por exemplo, no meu caso, eu tenho que ficar discutindo o orçamento com os meus alunos. Né? É muito triste. Poderíamos estar discutindo, por exemplo, saídas para as pequenas e médias empresas que tanto estão sofrendo nesse momento de pandemia. Bom, a pergunta que surge espontânea, professor, se trata de uma ruptura do sistema social global, do neoliberalismo, e nós estamos conscientes de que isso está acontecendo e que temos que mudar um pouco esse sistema aí para algo que seja mais social, onde haja mais justiça social, onde o mínimo seja garantido para as pessoas, ou com a vacina nós vamos esquecer de tudo isso? Antes de mais nada, gostaria de... Essa é a pergunta, professor, mas gostaria de colocar também uma outra reflexão que o senhor pode colocar dentro do contexto da resposta. Quanto o fator ideológico que envenenou o país nesses últimos 3 anos, falamos aí do período das eleições, né, sobretudo as eleições políticas para presidente da República, quanto isso também influenciou dentro da nossa realidade, da realidade brasileira. Bem, uma coisa que a gente não pode se iludir é de que, olha, a pandemia colocou os lucros acima da vida. Não, isso é do capitalismo. Infelizmente, o capitalismo sempre fez isso. Né? Vamos lembrar,
que a escravidão só aconteceu motivado pelo capitalismo, aonde se tinha lucro, né? Foi realizado de forma grotesca, absurda, violenta, né? A escravidão. E a escravidão é um dos reflexos de que importa o lucro e não a vida. E a pandemia mostrou isso de uma forma mais descarada. E vamos lembrar também que os grandes ganharam muito dinheiro na época da pandemia. E os mais pobres sofreram ainda mais. E nós vamos sofrer ainda mais, porque vamos lembrar que esse mês é o último mês do auxílio emergencial. Nós batemos 14 milhões de desempregados. Nós temos mais de 32% da população na informalidade, 6% de desalentados. O que são isso? São pessoas que não querem, perderam a esperança até de procurar um emprego. Então, isso significa que nós temos uma população, né, pela primeira vez na história do país, com mais de 50% de pessoas que não têm mais carteira assinada, não tem estabilidade e não tem esperança. E, infelizmente, as perspectivas são horríveis. Nós estamos vivendo em um momento que o governo é um governo negacionista, é um governo genocida e é um governo que usa da pandemia para fazer o seu projeto, que é o projeto da grande burguesia, que é vender as empresas estatais, internacionalizar. Olha, algumas coisas que foram aprovadas esse ano, a independência do Banco Central, isso é um absurdo. Isso joga toda a economia, toda a política econômica brasileira nas mãos do grande capital. E nós temos também a venda das terras a estrangeiros. Isso significa que as pessoas... E a gente não está falando de um alqueire. Né? A gente está falando de uma empresa chinesa, americana, francesa, vir aqui comprar 1 milhão de hectares. E aí? Então, tudo isso vai fazer com que o Brasil empobreça cada vez mais, e nós estamos vendo isso. O mercado interno foi abandonado. As pessoas querem saber do quê? De cada vez explorarem mais e mais o trabalhador, e essa exploração significa o quê? Menores salários, menores direitos, menores tempos de descanso, menor qualidade de vida, para que possa ter cada vez mais lucros. Lucros para quem? Lucros para serem transferidos para os donos do capital. Vou dar um triste exemplo. Ontem, a Agência Reguladora de Águas aprovou um aumento de 5,11% da taxa de água, da Sanepar. Quem são os donos da Sanepar? É o povo paranaense? Não. Mais de 50% das ações franceses, uma empresa francesa parece que tem quase 50% da Sanepar. Então, o Ratinho Júnior mostrou isso durante a pandemia. Houve presidentes de outros países, de outros estados, governadores, que fizeram, por exemplo, a isenção da taxa de água, de luz, para as pessoas mais pobres. E o que aconteceu? Aqui houve aumento, e agora mais um aumento. Vamos lembrar, 5,11% significa o quê? Empobrecimento. Vou te dar um outro exemplo de empobrecimento, porque, assim, pelo que eu entendi da sua segunda pergunta, nós estamos falando sobre quanto a ideologia, né, tem influenciado as decisões. A ideologia, ela sempre decide. O problema é que as pessoas, às vezes, disfarçam. Né? Algumas pessoas podem reparar, eu participei de alguns debates, algumas discussões, e o pessoal sempre falava assim, olha, eu não tenho ideologia, eu não vou discutir as minhas... Não, meu caro, você tem ideologia. A única coisa é que a pessoa tem vergonha de dizer que tem. A minha ideologia, a ideologia do pessoal é uma ideologia socialista. Nós somos contra o capitalismo, nós somos contra a exploração do trabalhador. E por isso, eu, por exemplo, não gosto muito dessa hashtag fora Temer, fora Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que adotar uma outra hashtag. É fora capitalismo. Porque não adianta mudar o nome do presidente, ou do deputado, ou do vereador, ou do prefeito.
é necessário mudar o modelo. E esse modelo tem que ser superado, porque esse modelo significa miséria, exploração e, principalmente, colocar sempre o lucro em primeiro lugar. Professor, o Brasil, diante de tudo isso que a gente está passando, né? E a gente tem que também dizer que tem também aí uma certa complacência, também de uma esquerda que talvez não nos represente mais como ideias realmente de sociedade, uma esquerda que digo aquela que nos representa hoje, com tudo aquilo que aconteceu, temos que fazer um pouco uma meia-culpa, né? Porque se as coisas acontecem é porque ninguém reage também, né? A necessidade de se falar, de se começar a falar de castas nesse país, né? O brasileiro não é acostumado, né, com esse termo, né, que se usa muito na Índia, por exemplo, para definir as várias divisões entre a população, e não é que isso não exista dentro da nossa sociedade, porque elas são castas que vão se formando com algumas garantias que depois vão se consolidar dentro do Senado e da Câmara Federal, através das várias coalizões e vários grupos, né? A gente viu no Brasil nascendo aí a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada... Deveríamos ter bancada somente, vamos dizer assim, conservadora e progressista, né? E que acredita em ideias realmente, não que defende interesses de grupos. A pergunta principal tudo isso que acontece também dentro do serviço público, né? Temos que olhar para o todo para tentar imaginar que haja uma solução dentro do sistema que temos hoje. Privilégios. Como combater os privilégios dentro da nossa sociedade para que haja possibilidade de uma sociedade mais justa? Bem, E o que 2020 nos trouxe e nos ensinou sobre isso? o que acontece? A pandemia deixou muito claro, né? Eu falei isso. Opa, desculpa. Perdão. Chutei o pedestal aqui, desculpa. Vou ajustar, tá melhor? Tá ótimo. Bem, a pandemia deixou muito claro o seguinte: nós somos uma mesma sociedade, né? E a gente viu algumas pessoas dizerem assim: olha, nós estamos juntos no mesmo barco atravessando uma tempestade. Mentira. Nós estávamos no mesmo mar, mas alguns com veleiros, iates, grandes barcos de cruzeiro, e a grande maioria da população em barquinhos ou agarrados em tábuas para tentar se salvar ou em pequenas boias. É isso que acontece. Nós temos uma grande diferença social, e que a grande mídia tenta esconder, e ela faz isso de uma forma muito eficiente. Sabe como que ela faz? Quando ela troca o nome, por exemplo, de trabalhador por colaborador. Quando mostra que o problema não é o capitalismo, o problema é que o trabalhador ou, né, a população precisa se qualificar. Aí joga para as pessoas a responsabilidade. Olha, a culpa é sua de não estar bem, quando na verdade é o modelo. E aí o que acontece? E a coisa vai se modernizando, porque também o discurso precisa melhorar, né? Porque, peraí, o cara se qualificou e não melhorou de vida. O que acontece? Aí vem outros termos, como meritocracia, e agora o da moda é empreendedorismo. Se você não se dá bem, porque você não é empreendedor. Mentira. O que acontece é o seguinte: o dono do capital vai sempre estar ganhando. E algumas Precariedade pessoas... disfarçada através das leis. É isso, né? Então a gente tem lá situações em que as pessoas transferem sempre, né? O grande capital não vai assumir e dizer assim: olha, o problema é o capitalismo, eu tive muita sede, fui com muita sede ao pote e agora vamos dividir. Não, eles não vão fazer isso. O que eles vão fazer é sempre jogar a responsabilidade para as outras pessoas. E a responsabilidade se dá dessa forma, dizendo que você precisa ser empreendedor. Não. É claro que o empreendedorismo ele é importante, sim, mas existem pessoas que não nasceram para o empreendedorismo.
Tá? E empreendedorismo não tem a ver com a pessoa estar desempregada, desesperada, e ir lá começar a vender coxinha na rua, vender água. Né? Isso é desespero. Isso é falta de opção. E as pessoas fazem isso. Às vezes, uma ou outra dessas pessoas conseguem um sucesso econômico, pelo menos em um determinado momento, mas é muito raro. E o que, que acontece? A grande mídia mostra essas exceções e dizem, ó, o caminho é por aí, mas não existe tantas opções. Né? Não existe saída dentro do capitalismo, mas as pessoas precisam continuar vendendo essas ilusões. Então, o que nós precisamos deixar muito claro é de que é necessário um trabalho muito forte, muito firme, para que a gente consiga organizar a classe trabalhadora e deixar muito claro o que é classe trabalhadora. Classe trabalhadora é o pequeno e médio empresário. Ele é classe trabalhadora. O servidor público, seja qual nível ele for, ele é também trabalhador, classe trabalhadora. O desempregado, o desalentado, o informal, ele é classe trabalhadora, para deixar assim, de uma forma mais simples possível, é toda aquela pessoa que depende do salário. Se eu ficar um mês sem receber meu salário, eu vou ter dificuldades. O grande capitalista é aquele que não precisa mais trabalhar, que o filho dele não vai precisar trabalhar, que o neto dele não precisa trabalhar. Esse é o dono do capital. É esse que a gente precisa estar denunciando, porque deixar muito claro, nós somos dominados por 1, 2% da população. É essa grande massa, né, pequena na quantidade, mas que tem um grande capital na mão. É esses que a gente precisa denunciar. E o que acontece é o contrário. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala em funcionalismo público, o pessoal sempre coloca assim, são marajás, ganham muito, têm muito privilégio. É isso que a classe dominante quer fazer mesmo, quer dividir a classe trabalhadora, porque somos muitos, somos fortes. Mas quando a gente começa a brigar entre nós, dizendo, é juiz que ganha muito, é professor universitário que ganha muito, o que está acontecendo? Nós ficamos brigando entre nós e esquecemos do inimigo principal. A financiarização do Brasil tem nos levado a consumir quase 50% do nosso orçamento pagando juros da dívida. E isso está levando o quê? O Brasil a diminuir cada vez mais o número de serviço público oferecido. Vamos lembrar que 2, 3 anos atrás foi aprovada a PEC da morte, que foi a redução dos gastos, né, com saúde e educação. O que a gente vê hoje, durante a pandemia, quantos profissionais da saúde morreram? Morreram por quê? Porque não sabiam o risco da pandemia? Não, morreram porque tinham que dobrar turno, porque não tinham EPI, não tinha máscara, não tinha luva para se proteger e foram contaminados. Então, por quê? Porque há uma destruição do Estado, uma destruição da forma negativa do Estado. O Estado, ele é ruim porque ele é um braço da burguesia, mas o Estado, ele precisa, nesse momento, estar oferecendo serviços públicos, e ele não consegue oferecer. Por quê? Porque hoje ele está a serviço da financiarização, quer dizer, de ficar sustentando o grande capital através do pagamento de juros. Muito bem. O senhor teve pouco espaço, né, na mídia oferecida pelo Estado, vamos colocar desse jeito, porque é assim que funciona, né? A lei é essa, durante a campanha para prefeito aqui na cidade de Maringá. A gente sabe que esses espaços, principalmente na televisão, são fundamentais para que as pessoas, né, para que os candidatos possam difundir suas ideias e sejam, de qualquer modo, também, né, conhecidos. E isso também é uma das falhas, né, da nossa sociedade, que privilegia quem está no poder e quem tem mais representação. Gostaria que o senhor fizesse uma análise breve sobre aquilo que foi essa campanha anômala dentro desse contexto
da pandemia. E se o senhor fosse prefeito a partir de 2021, quais são as medidas, o que o senhor faria de diverso para tornar essa cidade, que é considerada aí por algumas pesquisas, por 2 anos consecutivos, como a melhor cidade do país, mas que tem mais de 30 mil, cerca de 30 mil famílias aí na fila dos programas sociais, falando de quase 90 mil pessoas aí que estão sem renda. Bem, primeiro dizer que o pessoal não tem a ilusão de que dentro do processo eleitoral a gente vai resolver nossas demandas. A gente precisa encarar o processo eleitoral como um momento importantíssimo para conversar com a população, para mostrar as contradições e nunca para vender ilusões. Isso é muito importante deixar claro. Nós, o pessoal de Maringá, sempre falamos isso. Então, essa campanha realizada dentro de uma pandemia, né, atravessando uma pandemia, foi uma grande irresponsabilidade. Né? Nós vimos os números aumentar, né? Os prefeitos, vereadores não fazerem nada exatamente para não incomodar, e logo depois das eleições, o processo, né, começou a voltar, lockdown, fechar, e isso acabou levando o quê? A um grande número de contaminações e, por consequência, de mortes. E isso traz um problema de irresponsabilidade, mostra a irresponsabilidade dos nossos gestores. Nós achamos que o processo eleitoral foi também muito atrapalhado, porque, principalmente para nós que tínhamos um nome novo, né, que tínhamos grande possibilidade de conversar mais com a população, nós não podemos, né, estar diretamente. Por exemplo, não fizemos reuniões em casas de eleitores, não podemos visitar portas de fábricas, nada disso. Então, isso trouxe um grande prejuízo para os nomes novos. E é por isso que a gente viu um grande número de reeleição. Né? As pessoas que já estavam no poder acabaram sendo beneficiadas por essa eleição mais curta e muito mais distante da população. Com relação à responsabilidade, aquilo que a gente faria, é muito importante lembrar que nós sempre defendemos e vamos trabalhar, independente de cargo eletivo ou não, é buscar organizar a classe trabalhadora através dos conselhos populares. Essa é a saída. Né? Uma coisa que eu posso garantir, né, tenho respeito, mas tem muitas críticas ao nosso prefeito. Uma coisa que eu não faria, por exemplo, nunca era nomear um irmão meu para secretário. Eu acho isso um grande erro e leva um desmérito realmente, né, à pessoa do Ulisses e ao irmão. Eu acho que isso não cabe. Dar um atestado que todas as outras pessoas são incompetentes e só a família dele tem gente competente. Isso é ruim. Isso traz um grande problema. Agora, eu acho, no começo... Vamos lembrar também, né? Deixa eu abrir só um parênteses aqui para quem vai assistir esse material aqui, que vai estar na nossa TV web e vai estar no nosso portal, além de ser mantido nas redes sociais, é que a Justiça Brasileira, através do STF, em 2 súmulas, não considera nepotismo a contratação, né, desse caso, né, pelo prefeito, né, pelo chefe do executivo, a contratação de parentes. No caso dos vereadores, não. Né? Aliás, nós temos aí 7 vereadores que foram condenados em segunda instância e recorreram ao STF. Tudo isso acontece meio junto, né? Então é aquele caso mais ou menos que se pergunta, bom, é legal? É legal. É moral? É imoral? Bom, aí é um outro papo. Sim, exatamente, né? A gente precisa sempre separar o que é legal do que é moral, né? E eu acho que uma nomeação dessa é imoral, infelizmente. A gente precisa ter... eu tenho essa posição e preciso trazer isso de uma forma muito firme, porque eu discordo completamente da posição do prefeito. Mas eu vou dar 2 exemplos que aconteceram. Mas tem exemplo positivo também, né? Vamos ter aí já que estamos falando disso, né, brevemente, aí vamos ter também um secretário aí de origem haitiana que está fazendo doutorado aí também na UNI, né? Isso é legal.
Sim, sim, muito legal. Eu acho que precisa se valorizar, né? Exatamente. Pessoas extremamente qualificadas, né? Eu conheço, né, por exemplo, o Orlando Chiqueto, que é colega, né, de profissão, é contador como eu, é uma pessoa extremamente capacitada. A professora Tânia, da área da educação, também conheço, né? Uma pessoa qualificada e espero que é assim, ser oposição, no caso, não significa torcer pelo pior, mas é apontar de forma independente os erros. E eu acho que esse foi um grande erro. Assim como eu quero lembrar que no começo da campanha eu falei que a gente tinha que tomar cuidado com relação à reforma da Previdência. O prefeito, na época, eu fiz a pergunta, ele desviou do assunto no debate, se eu não me engano, da Band, do dia 8 de outubro, ele desviou do assunto e acabou acontecendo o empobrecimento do funcionário público municipal, principalmente do mais pobre. Essa é a questão. O funcionário que ganha um salário mais alto teve até vantagem com a aprovação da alíquota linear. O que é a alíquota linear? Se você ganha R$ 1.000 ou se você ganha 20 mil, você vai pagar 14% sobre o que você ganha. Com foi essa proposta aprovada encaminhada pela prefeitura e aprovada pela Câmara de Maringá, que é um absurdo, porque, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, a zeladora, o gari que vem recolher o nosso lixo aqui, que ganha 1.500, né, R$ 1.200, esse cara poderia estar pagando apenas 8,75, se não me engano, 8,5. Ele vai pagar 14. Entendeu? Então, ele vai pagar muito mais. Por quê? Porque gestores atuais e antigos investiram, porque é sempre assim, quando a gente fala que tem déficit na Previdência, parece que a culpa é do servidor público. Não, a culpa são dos gestores, que geriram muito mal os recursos recolhidos e às vezes não fizeram a parte da prefeitura ou do governo estadual ou federal e não fizeram a contribuição e deixaram o fundo previdenciário deficitário. A falha são dos gestores e não culpar o funcionário. E pior, eles culpam o funcionário atual e também os aposentados. Né? O governo estadual aprovou uma reforma que tributa também os aposentados. E, se eu não me engano, a prefeitura também fez isso. E outro problema, veja só o absurdo. Eles aprovam um aumento de alíquota alegando déficit. E depois, nas mesmas sessões, os vereadores aprovaram uma reforma administrativa aumentando o número de secretarias. Não é muito estranho? Quer dizer, eu preciso de mais dinheiro, arrecadar mais porque estou em dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma reforma administrativa aumentando os gastos. Vamos lembrar, o Ulisses foi eleito prometendo 12 secretarias. Ele cumpriu, no começo, as 12 secretarias, mas agora está dobrando para 24. Muito Então, bem. Vou pedir para o senhor, então, aí uma mensagem que pode ser para o prefeito, pode ser também para a nossa população, sobre a consciência que temos que ter para 2021. eu gostaria de chamar a responsabilidade do prefeito, né, e dos vereadores para o momento que vamos ter de muita dificuldade. Infelizmente, 2021 deve ser um ano muito mais difícil em termos de crise econômica, em termos de desemprego, e é necessário olhar pelos mais necessitados. Um governo, seja ele federal, estadual, municipal, só se justifica se, primeiro, priorizar vidas e depois priorizar e tentar consertar as desigualdades. Então, procurar defender aqueles mais desvalidos e não fazer uma gestão dentro de gabinetes e tentando agradar os financiadores de campanha. A população não tenham ilusões. Infelizmente, não é o seu vereador, não é o prefeito, não é o governador, não é o deputado que vai resolver. Só vai resolver a nossa situação quando nós, população, tivermos a consciência de que nós precisamos nos organizar. No sindicato, na igreja, nos conselhos populares, né, nos partidos políticos. Por isso,
eu, claro, desejo a todos que se cuidem, que o ano de 2021 seja melhor que esse ano, mas que para isso é necessário que vocês saiam da zona de conforto e venham para a luta, através do seu sindicato, através dos partidos políticos, através das organizações populares, da classe trabalhadora, e os conselhos populares são um caminho. Quem quiser, eu também tenho que fazer o convite, venham conhecer o pessoal Maringá, estamos à disposição para poder estar fazendo construção, a gente tem uma formação, né, constante, exatamente para poder estar discutindo os problemas municipais, estaduais e federais. Só para fechar, eu quero mostrar aqui, manifestar minha solidariedade aos professores e professoras PSS. Eles estão sofrendo demais com esse governo Ratinho Júnior, que tem abandonado essa classe tão importante. Eles, né, junto com o secretário Federer, que não é uma pessoa da área de educação, é simplesmente um empresário que quer só destruir a educação paranaense, ele está conseguindo fazer isso, e a gente precisa se manifestar porque é uma classe que tem a eminência de, no começo do ano de 2021, estarem desempregados pela irresponsabilidade desse governo. Então, 2021 será um ano de muita luta, eu acredito que teremos muito trabalho, mas não falta a todos nós disposição para isso. Eu espero que as pessoas também venham com a gente fazer essa luta. Muito obrigado, parabéns, desejo boas festas a todos e que continuem se cuidando, por favor. É necessário sacrificar hoje um momento de lazer, uma festa com a sua família, com os seus amigos, com aquilo que você ama, para que você possa também ter essas pessoas aos seus lados, né, nos próximos anos. A prioridade agora tem que ser a vida. Então, se cuidem, por favor. Estamos em um momento grave e, por isso, todo cuidado é pouco. E que todas essas lutas sejam defendendo ideias conservadoras ou progressistas aconteçam depois que a gente tomar vacina. Professor, muito obrigado, viu? Essa nossa gravação é um documento para que no futuro as pessoas possam refletir sobre aquilo que nós éramos, né? E o que seremos, né? Esperamos que lá na frente eles olhem e digam, olha, fulano estava certo e tomamos o caminho justo, né? Que o futuro seja bom. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e obrigado a todos e todas. Ok. Bom, gente, é justamente disso aí que a gente estava falando, né? Cada um com as suas ideias e a construção de uma sociedade, ela depende muito de debate. Está faltando debate. A verdade é que as autoridades, em seus vários níveis, sempre apresentam uma lógica de discurso que depois encontra dificuldade em se consolidar, em se tornar realidade, porque é necessário contentar muita gente que financia, que participa, que tem interesse. E esse é um modelo que nós precisamos abolir, né? Que é um modelo que, no final das contas, esconde muita coisa errada. Nós estamos falando do Brasil, hein? Estamos falando de corrupção, de uma corrupção passiva, de uma defesa de ideias que escondem somente interesses econômicos. A gente vai continuar ouvindo outras pessoas, outras personalidades sobre as impressões deste 2020 trágico. E eu peço a você para continuar seguindo o Fato Maringá. Todas as entrevistas, as reflexões sobre esse ano de 2020 estão dentro da nossa TV, na programação da nossa TV web, o Fato Maringá, que foi lançada agora no final do ano, em modo experimental. E onde você encontra a TV web está dentro do portal. Tem toda a notícia que a gente envia aí através do WhatsApp, que a gente usa como recurso, nas redes sociais. E lá, obviamente, no portal, se você abrir a notícia, você vai encontrar a TV lá dentro para você poder seguir. E também, obviamente, em separado aí, on demand. Agradecemos a sua participação e até logo e feliz 2021 para todo mundo.